Graça e paz, boa noite, igreja, saudades de vocês, fazia tempo que eu não passava por aqui no curso tão amado que é o curso de obreiros. Então vamos orar um pouquinho, Deus, precisamos de Ti essa noite, como sempre, Pai, precisamos que o Senhor abra os nossos mentes e corações e alma, porque queremos crescer, Pai. Para tanto eu também peço que o Senhor me capacite, que me dê graça, Senhor, e que seja comigo, porque eu preciso da Tua unção, Espírito Santo de Deus, sem ela nada podemos fazer. Sejam bem-vindos mais uma vez, realmente fazia tempo que não passava por aqui, e como é gostoso voltar, e confesso que recebi um desafio, uma matéria que ainda nunca tinha dado em todo esse tempo, já dei diversas aulas, mas Salmos ainda não. E olha, vou dizer que coisa linda que é, que livro maravilhoso que é esse, não é à toa que é tão citado no Novo Testamento. Então vamos lá. Antes de a gente de fato entrar, vale a pena lembrar que os estudos indicam que foi organizado no período de Esdras, ou seja, 400 anos antes de Cristo, este livro. Faz tempo, então. E não existe uma organização nem por tema, muito menos cronológica. Isso não faz parte do livro. Agora, uma coisa é certa. Tem sido uma fonte constante de encorajamento e consolo para todos nós. Para todo aquele que é filho de Deus, esse livro tem encorajamento e tem consolo. Bom, como introdução... por que esse livro tem um encanto tão diferenciado e é tão atual? A conclusão que nós chegamos é pela intensidade espiritual desse livro. Os salmistas, por exemplo, são unânimes em adorar a Deus, seja qual for o modo, motivo ou variedade de circunstâncias, em todo tempo que se adora a Deus. Cada um desses hinos, ou cada um desses salmos, porque entenda que isso é como se fosse louvores mesmo, cada uma dessas orações é uma expressão ou um eco de uma vívida relação pessoal com Ele. Tudo que está escrito, principalmente no livro de Salmos, reflete uma relação daquele que vivenciou aquela situação e o próprio Deus. Cada um desses hinos, cada uma dessas orações é uma expressão, como eu falei. Agora, por detrás das palavras existe sempre uma experiência profunda, para além da experiência, porque Deus sempre responde. Deus é um Deus que responde aos clamores do seu povo. Então, sempre nós vamos ver a resposta de Deus também. O contexto deste livro, os Salmos, como todas as Escrituras, de fato, não podemos deixar de lembrar, que são inspirados e dados por Deus, como está lá em 2 Timóteo. Contudo, cada salmo nasceu de um autor humano, depois nós vamos falar um pouquinho mais disso, como oração e louvor ao Senhor. E eles são multiformes, escritos como interação do povo de Deus com Ele. Sempre há e sempre vai haver no livro de Salmos essa relação do ser criador com a criatura. Inclui lamentos, cânticos de louvor, sabedoria, gratidão, meditações sobre os feitos poderosos de Deus, celebrações da revelação divina e adoração. Olha, eu gosto muito do que Calvino diz, que Salmos é a anatomia de todas as partes da alma humana. Porque, de fato, não existe outro livro na Bíblia que você vai perceber que toda emoção ou todo sentimento da nossa alma está muito bem representado nos Salmos. Você tem dúvida disso? Deixa eu te dar alguns exemplos. Vamos lá. Por exemplo, você acordou hoje com uma alegria imensurável no seu coração. Tem um salmo para você. Esse é o dia que o Senhor fez, nele nos alegraremos e exultaremos. Salmo 118, 24. Mas talvez hoje você tenha acordado com um espírito de confiança dentro de você. Nesse caso, você deve declarar isto aqui: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. Lá o Salmo 18. Ou talvez hoje você tenha acordado e ainda está até agora com um sentimento muito grande de gratidão. Pois aí está, como é bom render graças ao Senhor. Salmo 92. Mas nem sempre nós estamos confiantes, nem sempre nós estamos alegres, nem sempre nós estamos gratos, infelizmente, nem sempre é assim. Salmo vai ter situações que vai representar esse sentimento que talvez eu possa estar tendo hoje de tristeza. Ah, tem. Salmo 6, olha o que diz: estou exausto de
tanto gemer, de tanto chorar, inundo de noite a minha cama. De lágrimas encharco o meu leito, os meus olhos se consomem de tristeza. Há momentos assim das nossas vidas, e o Salmo reflete isso. E não há, em nenhuma situação, você vai ver Deus punindo o autor de um salmo como esse. Não, porque Ele conhece você, Ele me conhece, Ele sabe que há momentos nas nossas vidas que a nossa fé está abalada, que estamos tristes, insônia. Já teve? Será que tem salmo para isso? Claro que tem, claro que tem. Em paz me deitarei e dormirei, pois somente Tu, Senhor, me guardas em segurança. Como deu para perceber, toda e qualquer emoção, todo e qualquer sentimento que você tem, muitas vezes dentro da sua alma, se você procurar, você vai achar um salmo para você. Um salmo que vai te edificar, um salmo que vai te confortar. Vamos lá, título, da onde vem esse nome? No texto hebraico a palavra é Tehilim, que no fundo é livro dos louvores. No fundo os salmos são louvores. Na Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego nos anos 150 a.C., e o nome Septuaginta é por quê? Porque chama-se a versão dos 70, porque 70 pessoas participaram desta versão. Aí já se adotou, de fato, o nome de Salmos. Qual o pano de fundo desse livro? Maravilhoso. Os Salmos estão situados em 2 cenários, basicamente. Primeiro, os atos de Deus na criação. Salmo 33:6, por exemplo, o que ele diz? Ele diz assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus. Está se referindo a Gênesis 1. Então nós vamos ver Salmo que se refere a Gênesis 1, a criação. Agora, nós também vamos ver outro salmo que se referindo à história de Israel. Salmo 105, ele faz menção à aliança de Abraão e o juramento que fez a Isaac. Então, é um panorama gigantesco da história, que vai desde a criação até, como eu vou dizer aqui historicamente, eles abrangem o período da origem da vida até a alegria após o exílio da Babilônia. Vocês estão falando de 538 a.C. É muito assunto, é muita coisa que tem no Salmo. Então, que Deus já comece, que o Espírito Santo já comece a te incomodar, de fato, a ler esse livro. Mas ler de uma maneira que lá no final você vai entender. Tematicamente, os Salmos cobrem uma grande variedade de tópicos. Pra você ter uma ideia, passa desde a adoração celestial, ou seja, como é que os anjos adoram o Senhor, até as guerras humanas aqui, as guerras terrenas, isso tudo é abordado nos Salmos. A compilação dos Salmos, evidentemente, que constituiu o maior livro da Bíblia, não há dúvidas nisso. É o maior livro do Antigo Testamento e o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo. Sabe quantas vezes? 97 vezes. Os apóstolos e o próprio Cristo mencionavam o livro de Salmos diversas vezes. Se você der uma olhada lá, agora nós não vamos ter tempo, mas se você der uma olhada em Mateus 26:30, que após a preparação da Páscoa, Jesus com os seus apóstolos, diz que Jesus cantou um hino. Que hino você acha que foi? É um salmo. É um salmo. Quando Paulo e Silas estavam presos e começaram a cantar, que hino você acha que foi? É um salmo. Ou seja, os salmos estavam presentes na vida do início da igreja. Todo o tempo Jesus mencionava, assim como os apóstolos mencionavam, Paulo mencionou, cantou, né? Então, olha a importância disso. Ao longo dos tempos, os salmos, isso aqui a gente tem que sempre perceber. Ao longo dos tempos, os salmos têm mantido o seu principal propósito. Qual é o principal propósito do livro de Salmos? O que é? É promover a devida adoração e louvor ao Senhor. É para isso que os salmos existem. Em nenhum momento eles podem parar de nos trazer à memória para que eles foram escritos. É para promover adoração e louvor a Deus. Toda vez que você ler você tem que se sentir impelido a adorar esse Deus, a prestar culto a esse Deus, a louvar a esse Deus. Essa é a razão
do livro de Salmos. Visão geral dele, autores, você com certeza já ouviu que Davi escreveu diversos, e de fato escreveu, mas não todos, como muitos pensam. 73 salmos foram escritos por Davi. Moisés escreveu 1, Moisés escreveu 90, Salomão escreveu 2, os filhos de Corá 13, Asaf 11 e outros vários autores desconhecidos. A data de 1440 a 400 antes de Cristo. Olha a extensão disso. De novo, como propósito também, prover para Israel uma coletânea de cânticos para adoração adequada para diversas situações. Para cada situação, muitas vezes a gente vai achar um cântico, um salmo, como nós agora há pouco falamos. Um salmo para alegria, um salmo para gratidão, um salmo para confiança, mas também um salmo para tristeza. Então, tudo de uma maneira adequada. Agora, as verdades fundamentais. Se você talvez esquecer tudo que a gente vai falar aqui, ainda tem bastante coisa, mas se você lembrar das verdades fundamentais do salmo, eu já vou ficar muito feliz. E elas são: Deus merece o teu louvor e o meu louvor. Sempre. Independentemente de circunstâncias que você ou eu possamos estar passando, independentemente de Covid, de corona, Ele merece o teu louvor e o meu louvor. Não esqueça disso. Deus protege e resgata os justos quando eles padecem de necessidade. Confia. Confia nele. Ele não vai nos abandonar. Ele não vai. Ele conhece a situação que você está vivendo nesse momento. Se você confiar, se você expressar sua fé, porque Deus, Ele não responde às nossas queixas, às nossas murmurações, ou mesmo às nossas tristezas, os nossos desalentos. Ele não responde a nada disso. Agora, a palavra de Deus diz que Ele move céus e terra, quando Ele encontrar em você e em mim alguém que confia nele. Então, confie nele. Confie nele. Deus irá abençoar o obediente, mas vai julgar o desobediente. Não podemos esquecer, porque nós gostamos muito de saber que o nosso Deus é amor, e de fato Ele é. Nosso Deus é justo, e de fato Ele é. Mas Ele é santo. O nosso Deus é santo. Ele não pode ir contra o caráter de santidade dEle. Então Ele tem que julgar o desobediente, sim. Não há meios de ser diferente disso. Então não podemos esquecer nunca da justiça, mas também da santidade de Deus. E por fim, como verdade fundamental desse livro, a verdadeira adoração implica em uma vasta gama de emoções que é fruto de experiências da vida. Tudo que foi escrito aqui porque alguém passou por aquela situação. Os salmos de lamento escritos por Davi, porque se nós lermos a história de Davi, você vai ver que ele teve, de fato, muitos momentos para lamentar. Muitos momentos de tristeza. Então, tudo que foi escrito foi fruto de experiência de vida que o salmista teve. A formação do livro. Ele é dividido em 5 sessões, ou livros, como alguns chamam. Apesar de você falar, mas não é um livro só. Mas foi feita uma divisão de acordo com os capítulos, né? Por exemplo, Salmo de 1 a 41 é chamado de um livro dos Salmos. De 42 a 72, o segundo, 73 a 89, o terceiro, 90 a 106, o quarto e 107 a 50, o último. E há um detalhe aqui, que cada livro termina com uma doxologia, que foi acrescentada pelos compiladores. E, claro, o Salmo 150, evidentemente, que é a doxologia do quinto e último livro de todo o Saltério. Agora, o que é uma doxologia? Doxologia vem da junção de 2 termos. Doxo, que é glória, e logia, que é palavra. Então, para ficar mais claro, é uma palavra grega formada por 2 termos. Doxa, que significa glória, e logia de logos. Então, na doxologia, nós rendemos o quê? Graça e glória em reconhecimento à grandeza e majestade do Senhor.
Agora eu vou te mostrar exemplos para você ver que, você falou, poxa, é verdade, já tinha visto que tinha salmo que acabava assim e não tinha me ligado do porquê. Então, deixa eu mostrar para você essa doxologia, de fato, como ela aparece na Bíblia. Salmo 41, 13, é o último salmo do primeiro livro. Olha o último versículo. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de século em século. Amém, amém. Exaltando esse Deus, exaltando a majestade do Senhor. Salmo 72, 19, o último do segundo livro. E como é que ele está? E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Acho que agora você deve estar lembrando que já tenha visto isso antes. Salmo 89, 52 diz, bendito seja o Senhor para sempre. E o quarto livro, ele termina, bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade em eternidade, todo o povo, diga o quê? Amém, louvai ao Senhor. Se nós estamos falando que Salmo, o propósito dele é nos lembrar que nós temos que louvar o Senhor, como é que será que é a doxologia do último livro de Salmos? Para pensar um pouquinho comigo. Já vimos alguns aqui, né? Enaltecendo a majestade, enaltecendo o poder, mas o que o salmista escolheu para fechar o livro de Salmos? Então é o 150, verso 6, e diz o quê? Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você em amor agora. Se você ainda não louva ao Senhor num culto, se você não participa desse momento da manifestação da glória de Deus, que é o louvor, eu acho que você não é um ser ainda, ou não está respirando, porque aqui diz que tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Não fique mais de fora desse momento que é um verdadeiro banquete dos nossos cultos, que é o louvor e a adoração ao Senhor. Então ele fecha o maior livro da Bíblia, 150 capítulos, ele fecha tudo isso com esta frase, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Aceite no seu coração, participe mais com entusiasmo dos momentos de louvor e adoração ao nosso Deus durante os nossos cultos. Claro que se nós falamos dos 150, nós temos que falar da outra ponta, e a outra ponta é o Salmo 1. E ele, sem dúvida nenhuma, ele é como se fosse a entrada, a porta de entrada de todo o Salmo. Tanto é que no final a gente vai se deter um pouquinho mais nele. E essa divisão também de 5 partes pode ter tido a intenção de ser o quê? Um eco, ou um tributo aos 5 livros do Pentateuco, que é a base da revelação do Antigo Testamento. Bom, agora vamos começar de fato a entrar no significado e mensagem dos Salmos. Agora a coisa já se aprofunda um pouco mais, né? Do porquê. Por que Deus usou homens, diversos homens, para escrever, para registrar e ter isso para nós? O que estava por trás da mente desses homens, e principalmente do Espírito Santo, que estava fazendo com que esses homens, autores e salmistas, escrevessem. Então, vamos lá. Os salmos exemplificam sabedoria, honestidade, autenticidade e profundidade de caráter. Isso é chave na nossa vida cristã. Isso é fundamental. Nós estamos em formação? Sim, estamos em formação. Mas a palavra de Deus tem que nos confrontar. Nós temos que sermos confrontados sempre que estamos lendo e meditando na palavra de Deus, para ver o quanto eu sou honesto, o quanto eu sou autêntico, o quanto eu tenho um caráter profundo e um caráter transformado, nova criatura. E os Salmos, ele vai fundo nisso. Os Salmos prepararam o povo de Deus para a primeira vinda de Jesus. E agora continuam nos
preparando para a segunda vinda de Jesus. Isso é fundamental também. Da mesma maneira que muitos leram antes da vinda de Jesus, tinham conhecimento desses salmos, mas pós a vinda, nós permanecemos lendo para ver como tem que ser a minha vida, como tem que ser o meu caráter, como é que eu tenho que agir, que tipo de atitudes eu tenho que ter para estar pronto para a segunda vinda do Senhor. As orações do saltério são mais que exemplos a serem imitados, são instruções de Deus para que eu e você possamos ter uma vida reta. Ou seja, existe um propósito nas nossas vidas aqui, é sermos cada vez mais semelhantes a quem? Ao Senhor Jesus. E os Salmos nos ajudam muito nessa questão, através de instruções de Deus para você e para mim, para que a nossa vida seja reta diante de Deus e diante de todos. Ainda dentro do significado e mensagem, a gente vê que Deus ensina a respeito da sua própria identidade, dos seus feitos e daquilo que Ele espera do seu povo. Daquilo que Ele espera de você, daquilo que Ele espera de mim. Ou seja, em Salmos a gente vê muito sobre o caráter de Deus, a gente vê muito sobre o poder de Deus, mas também somos cobrados pelo aquilo que Ele quer que você seja e eu também. Os Salmos de Deus têm os Salmos têm Deus, evidentemente, como centro, e instrui o povo, aquilo que eu acabei de falar, a ser semelhante a Ele, a receber a correção e a discernir os próprios erros. Eu já tive momentos de ler, aqui vai um testemunho, e a gente vai meditar nele lá no final. Mas eu confesso que quando eu li Salmo 1, e a gente vai ler ele hoje, eu li, reli, parei e falei, se eu tivesse conhecido isso antes. Se eu tivesse conhecido. Meu amigo, não anda, não se detém e não se assenta. Teria me ajudado muito. Mas, todo mundo tem o seu tempo. E Deus foi misericordioso que, no tempo que Ele definiu para me resgatar do mundo, eu entendi isso e disse sim. E Ele tem movido, desde então, há 20 anos, essa transformação em mim. Então, é o que eu falo. Salmo te ajuda e me ajuda a discernir os nossos próprios erros. Que coisa maravilhosa que é isso. Por meio dos Salmos, o Senhor incentiva seu povo, individualmente, mas também como comunidade, a adorá-lo, mas com entusiasmo. Entusiasmo, meu irmão, minha irmã. Está faltando entusiasmo na sua adoração, está faltando entusiasmo no seu louvor. Peça hoje que o Espírito Santo te encha desse entusiasmo que Deus espera que você tenha. E por que Deus espera que você tenha? Porque Ele merece o teu entusiasmo e o meu. Ele merece. Ele é merecedor. Então, nada de estar fechado, estar acabrunhado, como diziam os antigos. Não, quando for louvar, quando vier para a casa de Deus, venha com entusiasmo. Se você está assistindo essa aula agora, assista com entusiasmo. Se você faz seminário, faça com entusiasmo, como foi ontem a aula sobre missões. E viu o que ele usou para ensinar missões? Salmo 2. Olha como esse livro serve para tudo. Pastor Jamil usou Salmo 2 para nos ensinar sobre missões de uma maneira maravilhosa, mas tenha entusiasmo em tudo que você fizer para o Senhor. Em tudo que você fizer para o Senhor. Ainda seguindo significado e mensagem, os salmistas refletiam sobre a natureza transitória. Onde foi que você leu que depois de 70 é enfado? Lembra disso? Salmo. Porque a nossa natureza aqui é transitória. Então, não fixe também demais o seu umbigo aqui nesse momento dessa terra. Tem uma visão mais para a eternidade. Ou seja, sobre a natureza transitória da vida, o sofrimento e os muitos tipos de adversidade que os seres no mundo enfrentam. Salmos retrata isso. Mas é bom que ele nos lembre que isso tudo passa. É transitório. Alguns ficam 10, 15, 40, 60, 90, 100,
Mas a própria Bíblia diz que de mais de 120 ninguém chega, e até hoje que eu saiba ninguém chegou. Então, é transitório. O importante é qual é o teu foco. Daqui você vai para onde? E se temos Jesus, nós vamos estar com Ele na eternidade. Isso é o mais importante. E ao vivenciar desafeto e dor, esses compositores do Salmo, eles almejavam algo, eles almejavam a presença, a provisão e a proteção de Deus. Quer um exemplo maior do que o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. Mas, para tanto, teve desafeto, teve dor, mas esses autores almejavam sempre a presença e a provisão de Deus. O que mais nós aprendemos com o Salmo? Até mesmo, olha aqui, importante isso aqui, até mesmo os salmos associados a Davi, o maior rei de Israel, não houve outro rei como Davi, revelam com frequência o quê? Um homem humilde, em atitude de sujeição, e não um rei vitorioso cercado de glória. Você não vai ver Davi assim. Você vai ver Davi se desculpando, Davi se quebrantando diante do Senhor, Davi se arrependendo e confessando seus pecados. Uma postura humilde. Temos que aprender com isso, temos que aprender com os salmos. Essas pessoas experimentaram sim vergonha e confiaram que o Senhor os justificaria com a sua presença gloriosa. Você tem certeza da presença gloriosa de Deus na sua vida? Na sua casa? Você tem, você precisa ter. Nós temos que ter a certeza da presença de Deus em nós, todos os momentos das nossas vidas, porque isso é o que nos sustenta. É isso que vai permitir você e a mim, de fato, termos mais salmos de alegria e confiança do que de insônia, do que de tristeza. É isso, a certeza da presença gloriosa de Deus em nós e através de nós. Cristo no livro de Salmos. Tem Cristo no livro de Salmos? Uau! Eu diria que de ponta a ponta. De ponta a ponta. Então vamos lá. Os leitores cristãos veem Cristo revelado em quase todo o saltério. Sem dúvida nenhuma. Além disso, para o cristão, Jesus se torna o objeto do culto do saltério. Ou seja, nós estamos louvando a quem? Nós estamos adorando a quem? É a Cristo. Ou seja, as orações em forma de cânticos dos salmos, evidentemente que são muitas direcionadas a Deus, mas Jesus Cristo, como a segunda pessoa da Trindade, também é o objeto apropriado dos hinos e lamentos e adoração e louvor dos salmos. Sem nenhuma dúvida que é. Os que creem em Cristo podem cantar-lhe o seu louvor, apresentando as suas queixas e petições, que são os salmos de quê? Lamentos. Mas também agradecer-lhe quando ele responde às suas orações, são chamados salmos de ações de graça. Além do mais, eles também podem lembrar do sacrifício de Jesus na cruz, salmos de lembrança, e exaltam-no como seu rei, salmos reais. E ele é a fonte, Jesus é a fonte de sua confiança, salmos de confiança, e a encarnação da sabedoria de Deus, que são os salmos de sabedoria. Então, como a gente viu, Jesus está em todo o saltério, do começo ao final. Quando você for ler, peça de fato uma inspiração do Espírito Santo, para que faça sentido, para que ele revele a pessoa de Cristo nos salmos, para que ele revele cada ensinamento que existe nesse livro maravilhoso. E como aplicação, eu quero lembrá-los novamente o que a gente já falou. Os salmos exemplificam sabedoria, honestidade, autenticidade e profundidade de caráter. Lembra disso? E os salmos são mais que exemplos a serem imitados, mas eles são instruções de Deus para você e para mim termos uma vida reta. Em função disso, eu escolhi o Salmo 1, para que a gente possa extrair um pouco de tudo isso que nós acabamos de falar aqui. E o Salmo 1 é um salmo de sabedoria, não escrito por Davi, porém, como eu já disse, é a porta de entrada de todos os ensinamentos que tem em Salmos.
Com certeza você vai se lembrar desse salmo, é um salmo curto até, mas profundo nos ensinamentos. Então agora eu quero pedir que você esteja atento, que você deixe o Espírito Santo fluir na sua mente, fluir no seu coração e trazer de fato isso aqui, que para mim tem me ajudado muito. E eu tenho certeza que também vai te ajudar muito. E como é que começa o Salmo 1? Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Esse salmo, a gente vai ver que é um salmo de contrastes. Ele vai falar do justo e do ímpio. Ou seja, do 1 ao 3, fala de quem? Dos justos. E do 4 ao 6, vai falar dos ímpios. E é bom você perceber logo de cara que ele diz que o justo é bem-aventurado, feliz. E nós vamos ver que ele termina dizendo que o ímpio perecerá. Então aqui já fica um alerta para todos nós, que nós queremos estar no time dos justos. Porque os justos são bem-aventurados, são felizes, mas os ímpios padecerão. Então neste salmo é definido quem vai adorar a Deus. E ele vai de fato comparar o justo e o ímpio. Vamos começar bem com calma. A primeira palavra é bem-aventurado. Você precisa entender o significado disso. Aqui traz uma noção de intensidade. Não é uma coisa, que bom, né? Não. É abençoado. É muito feliz. Na mesma intensidade que Jesus usou lá no Sermão do Monte. Então, é muito feliz. Perceba isso, não é pouco. É muito abençoado. É muito feliz. Aí ele segue dizendo, o homem. O homem. Interessante, quando ele faz o contraste com os ímpios, lá ele vai dizer os ímpios. Aqui ele tem um artigo definido no singular. Ou seja, não é um, é desse que estamos tratando. E aqui, evidentemente, que não tem idade, posses, nem mesmo sexo. Isso serve para homem e para mulher, mas ele traz como alguém que está se identificando. Não são todos os homens. Os ímpios viram uma classe dos ímpios. Mas o bem-aventurado é o homem. Entenda disso. Está falando de você e de mim. Não está falando de todos. Está falando de você e de mim, individualmente falando. Sabe por quê? E por que ele é bem-aventurado? Porque nós, o crente, não é feliz por aquilo que ele tem, mas ele é feliz por aquilo que ele é. E ele é, por isso ele tem. É diferente. É diferente. Nós não somos felizes por aquilo que nós temos, mas nós somos felizes por aquilo que nós somos. Nós somos o quê? Filhos de Deus. Perdoados pela sua graça. Remidos pelo seu sangue. É isso que você é isso que eu sou, o que eu tenho. Mas pelo fato de eu ser, eu tenho. Eu tenho paz. Eu tenho alegria. Tenho domínio próprio. Tudo isso você tem e eu. Mas pelo fato de nós sermos. Esse é o mais importante. De novo, o homem. Ele não generaliza aqui. Ele fecha aqui. Ele fecha aqui. Ele fecha em você e ele fecha em mim. Com relação aos ímpios, ele abre. Porque aí ele cria uma classe de pessoas distantes de Deus. Aí ele diz, os ímpios. Mas quando ele está dizendo quem é o bem-aventurado, é uma pessoa. É uma classe de pessoas. Agora, vamos entender. O homem, o crente, ele é muitas vezes feliz por aquilo que ele não faz. E é como ele começa. Primeiro ele vai dizer as coisas que por que nós somos felizes por as coisas as quais nós não fazemos. E ele começa aí. A primeira coisa que o homem, o bem-aventurado, não faz é andar
no conselho dos ímpios. Andar no conselho dos ímpios. O que é o conselho dos ímpios? Primeiro, ele não anda ou vive de acordo com os princípios mundanos dos ímpios. Agora, entenda o que é ímpio. No hebraico, ímpio é o perverso, é o desajustado, é o desequilibrado, não tem paz. Não tem paz. Agora, mesmo assim, este ser muitas vezes se vê no direito de quê? De aconselhar os outros. Olha o risco disso. Um desequilibrado, um desajeitado, pervertido. E você vai querer ser aconselhado por ele. Fique longe disso. Fique longe disso. Peça ao Espírito Santo que te dê discernimento. Falamos de discernimento do certo e do errado. O Salmo faz isso para você. Então, quando perceber que está começando a andar com um desequilibrado, um inconstante, alguém que não se estabiliza, isso é o ímpio. Não é estável. Hoje está aqui, amanhã já não está. Está com uma pessoa, depois não está mais. Isso é o ímpio. E nós não devemos andar com eles. Nós não devemos andar com eles. Mas aí ele segue. E o próximo passo, ainda no feliz por aquilo que ele não faz, não se detém no caminho dos pecadores. Ele muda de ímpio para pecador. E o que vem a ser o pecador? O pecador é aquele que vive em constante estado de pecado. Ou seja, a sua conduta é guiada pelos seus valores. Sabe aquela coisa de não ameis o mundo? Este aqui ama o mundo. E toca a vida de acordo com o mundo. Com relação a esses, a palavra de Deus diz para você e para mim, não se detenha com eles. Não se detenha com eles. São outros valores. Não são os mesmos que você tem. São outros valores. Então, a conduta dele é guiada por esses outros valores que ele tem. Então, bem-aventurado é o homem que não anda, mas também que não anda e não se detém no caminho dos pecadores. E aí ele fecha esse ensinamento daquilo que somos felizes por não fazer, quando ele diz que não se assenta na roda dos escarnecedores. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Percebeu que há um progresso? Há um progresso bem claro aqui. Anda. O que é anda? Uma associação casual com os perversos. Um dia você encontrou, você andou, mas talvez não encontrou mais. Tomara a Deus que não encontre. Então, andar é uma associação casual. Agora, deter já é uma comunhão contínua com os pecadores. Andou uma associação casual com os perversos, que são os ímpios, detém uma comunhão contínua com os pecadores e assentar. Presta bem atenção no que eu vou falar. Assentar é participar das deliberações, ou seja, estar à vontade com eles. Você se sente bem com eles. E você sabe o que é um escarnecedor? Deixa eu te dizer. É o pior tipo de pecador que pode ter. O pior. Porque o escarnecedor, ele zomba, ele ridiculariza, ele despreza, ele escarnece com Deus e os seus princípios. Mas nem pensar de se assentar nessa roda. Nem pensar de se assentar, de se sentir à vontade. Há um comentarista rabínico que, nessa situação, ele diz como se você se sentisse à vontade, inclusive, para ser um professor. Você já está tão bem naquele meio que você se sente à vontade para ensinar outros. Longe disso. Longe disso. Participar de deliberações, estar à vontade com o escarnecedor. Longe disso. Ore, clame ao Senhor para que te dê discernimento de perceber quem é o ímpio que está se aproximando de você. O desajustado, o desequilibrado, que não se firma.
Com esse, a gente não deve nem sequer andar. Agora, o pecador, aquele que tem uma conduta guiada pelos valores dele, esse você não se detém. Agora, se o Espírito Santo te identificar um escarnecedor, longe, absolutamente longe, e ore por todos eles. Ore por todos eles, mas não ande, não se detenha e não se assente com nenhum deles. Agora, o crente ele não é apenas feliz por aquilo que ele não faz, mas o crente também ele é feliz por aquilo que ele faz, né? Por aquilo que ele faz. Vamos ver o que ele faz. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui já surge algo bonito demais aqui. Prazer. Prazer, afeição. O que move o teu coração? O que gera em você uma alegria, uma afeição, um amor? Aqui está dizendo que este sentimento, que é a primeira coisa que tem, esse sentimento de prazer e de amor, ele tem uma fonte. E qual é a fonte desse prazer? É a lei do Senhor. É a lei do Senhor. Então, meu querido, minha querida, se você tem lido com frequência a palavra do Senhor, eu te estimulo a continuar, a jamais parar. Se você ainda não pegou gosto por ela, peça a Deus hoje, peça ao Espírito Santo hoje, que Ele coloque em você este prazer aqui, ó, este sentimento de amor e de prazer que o justo tem e por isso ele é feliz, por isso ele é bem-aventurado, por isso ele é abençoado, porque ele tem prazer nesta fonte chamada a lei do Senhor. Agora, se existe um sentimento, se existe uma fonte desse prazer, tem que gerar uma atividade. E que atividade é essa? O texto diz, antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei o que? Medita. Interessante que ele não diz estuda, ele não diz prega, mas ele diz medita. E é claro que não é a primeira vez que a gente vê esse termo, né? Josué 1,8 diz, aquele que medita na lei do Senhor prosperará. E em outros textos também. Então nós temos que entender aqui. O que tem aqui? O que significa esse meditar? Vai muito além da leitura. Vai muito além do estudo. Meditar, para que você possa entender de uma maneira didática, eu diria, é igual o boi quando se alimenta. Ruminar. Então ele põe um pedaço da grama, mastiga, joga lá para dentro, depois ele traz de novo, volta a mastigar e fica nesse movimento de ruminar. Que eu e você possamos ruminar a palavra. Meditar é refletir com o coração. Refletir com o coração. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Medite na palavra. Medite. Por isso que o salmista também diz, desvenda os meus olhos para que eu contemple o quê? As maravilhas da tua lei. Então nós precisamos que Deus desvende sim os nossos olhos. Nós precisamos de uma revelação do Espírito Santo dessas maravilhas que aqui estão. Do contrário, você vai abrir, vai dar sono e vai dormir. Ou não vai nem abrir, não vai ter interesse por isso. Então ele, o próprio salmista que está falando tudo isso, ele diz, mas Deus, desvenda. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Que Deus hoje possa estar desvendando os nossos olhos, para que o nosso prazer, a fonte do nosso prazer, seja meditar na lei do Senhor. Na lei do Senhor. Tem um sentimento, prazer e amor. Tem uma fonte, a lei do Senhor. Tem uma atividade, meditar. E tem uma agenda. Qual é? De dia e de noite. Ah, João, de dia e de noite?
Como é isso? Não dá. Você acha que eu vou... Você já me pediu, já complicou, porque eu leio, mas agora você está me pedindo para meditar, você gosta de ruminar, põe para dentro, põe para fora. Como é que é isso? Deixa eu dizer para você. Quanto mais a palavra estiver habitando no seu coração, que habite em vós a palavra de Deus, as situações vão surgindo na sua vida e Deus, através do seu Espírito Santo, vai trazendo à memória textos bíblicos que vão te ajudar na escolha e na decisão que você tem que fazer. Simples assim. Isso é meditar de dia e de noite, porque a palavra está já dentro do teu coração. Então não vai ser difícil, muitas vezes, você acordar e Deus já te fazer lembrar de um versículo. Não vai ser difícil você ir para uma reunião e 1 minuto antes Deus falando, eu sou contigo, você não está sozinho lá. Aquilo que os teus olhos não viram, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, aquilo que não chegou ao seu coração, que eu tenho planejado para você. Uau! Toma posse disso e vai para a reunião. Os planos que eu tenho a respeito de vós são planos de bênção, de paz, para que alcanceis o futuro que desejais. Isso, dia e noite. Por quê? Porque você lê e porque você medita. Isso passa a fazer parte da sua vida. Parte da sua vida. Seguindo, agora, nós já falamos aquilo que ele é feliz por aquilo que ele não faz. Depois nós falamos que o homem é feliz por aquilo que ele faz. Agora nós vamos falar que ele é feliz por aquilo que ele é. Por aquilo que ele é. E o que ele é? É como uma árvore plantada. Uma árvore plantada. O que significa aqui? Árvore plantada significa permanecer. Você não brotou. Você não brotou. Você foi plantado. Eu fui plantado. Quem é a videira verdadeira? Que está em João? Cristo. Então, nós somos plantados nele. Estamos unidos a ele. Nisso existe permanência. É este sentido aqui, ó. Ele é como uma árvore plantada. Se você foi plantado nesse ministério, permaneça nele, para que você frutifique neste ministério onde Deus te plantou. É assim que funciona. Permanência, permanência, fomos plantados, unidos em Cristo, que é a videira. Então você não brotou, nem eu. Nós fomos plantados, junto à corrente de águas. Corrente de águas é o próprio Espírito Santo de Deus. E saiba que aqui nós também não estamos sozinhos, nós estamos no meio de outras árvores que foram plantadas também nessa corrente de águas, que é o Espírito Santo que lava, que é o Espírito Santo que capacita, que é o Espírito Santo que dá dons a todos nós. Então, você foi plantado e está junto à corrente de águas. E aí ele diz que no devido tempo, dá o seu fruto. Cada um tem um tempo. Cada um tem um tempo. Outro dia disse que Deus usa 6 horas para criar um cogumelo, mas leva 60 anos para criar um carvalho. A decisão é, você quer ser um cogumelo ou você quer ser um carvalho? Você pode escolher. Eu espero que você escolha o carvalho. Leva mais tempo. Não tem problema. Não tem problema. Cada um vai frutificar no seu tempo, desde que você esteja plantado. Plantado. Aonde? Junto à corrente de águas. Agora, aqui tem um outro ensinamento muito bom. Quando ele diz, cuja folhagem não murcha. Ele está falando de folhagem e está falando de fruto. Isso é extremamente significativo, porque para mim, folhagem e fruto tem a ver com a coerência da nossa aparência com a nossa essência. É estranho, muitas vezes, nós nos depararmos com pessoas que aparentam algo, mas aí quando você vai ver, a essência é outra. Não existe coerência entre a aparência e a essência. E foi por isso mesmo que Jesus amaldiçoou a figueira, porque tinha uma aparência que era para dar fruto. Tinha folhas. Deveria ter fruto. Mas não tinha. Então, quando ele diz que o homem ele é bem-aventurado
quando ele dá fruto e a folhagem não murcha, ele está falando para você e para mim que nós temos que cada vez mais estarmos atentos com a coerência que tem que haver entre a minha aparência e a minha essência. Eu não posso dizer, eu não posso fazer cursos, eu não posso ler a Bíblia, eu não posso pregar a Bíblia falando, vir aqui pregar sobre amor, por exemplo. E no minuto seguinte, a minha essência não mostrar esse amor. Não há coerência. E aí nós não vamos ser bem-aventurados, nós não vamos ser felizes, né? Então, o homem é feliz por aquilo que ele não faz, o homem é feliz por aquilo que ele faz, e o homem é feliz por aquilo que ele é. Essa é a parte boa. Mas é claro que esse salmo também tem que nos trazer ensinamentos sobre o que acontece com os ímpios. E logo de cara ele diz que os ímpios não são assim. E você vê que ele põe no plural? Ele não diz o ímpio, ele não compara o homem com o ímpio. Não, ele já compara o homem, mas aí ele põe a classe de ímpios, a classe de perversos, a classe de escarnecedores, a classe de pecadores. Os ímpios não são assim, ou seja, não há comunhão entre luz e trevas. Não há. Não há. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Sabe o que é palha? Palha é algo sem nenhum valor. Nenhum valor. A palha não tem valor nenhum, não tem estabilidade, não tem consistência, por isso que ela não tem valor. Dizem que no passado, quando eles queriam separar a palha do trigo, pegavam uma pá e jogavam para o alto, e o vento tomava conta de fazer essa separação. O vento levava, né? O próprio vento, tanto que é o que está escrito aqui, ó, como a palha que o vento dispersa. Não há peso, não há caráter, não se sustenta. Hoje está assim, amanhã está assado, hoje está aqui, amanhã não está mais. Você nunca sabe se o ímpio vai cumprir com aquilo que ele falou. Você não sabe, não sabe. Nós não podemos ter comunhão com ele. E ele continua, por isso, agora ele vem para os perversos novamente, por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Presta atenção então aqui. Qual é o destino deles? Eles não vão suportar o juízo. Aí você está pensando, bom, é o juízo eterno? Qualquer juízo. Qualquer juízo. Porque há juízos aqui na terra. Tem pessoas que estão sendo julgadas agora. Tem pessoas que estão passando por debaixo da ira da mão do Senhor, que muitas vezes têm um propósito de correção, mas não suportam. Não suportam. O ímpio não suporta nenhum tipo de juízo. Eles não vão prevalecer no juízo. Nem os pecadores na congregação dos justos. Significa o quê? Fique tranquilo. Deus vai separá-los. É o que a palavra está dizendo. Deus vai separá-los. Muitas vezes você pode não estar entendendo, parece que tal pessoa, Salmo 37, né? Parece que tal pessoa é muito mais abençoada do que você não entende o que está acontecendo lá. Confie. Confie. Porque o texto é claro. Não prevalecerão no juízo nem os pecadores, aonde? Na congregação dos justos. O próprio Deus vai tirar. O próprio Deus vai tirar. Não se preocupe com isso. E aí ele termina dizendo, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Deixa eu falar uma coisa para você. Conhecer aqui vai muito além de simplesmente ouvir falar. Não, acho que Deus já conhece meu nome, já me viu em algum lugar. Deus sabe tudo sobre a tua vida. Antes de você ter sido formado no ventre da sua mãe. Isto é conhecer. Deus diz que tem teu nome escrito na palma da mão dele. Isto é conhecer. Então não pense que você está passando por alguma situação que Deus não está atento. Que Deus não está
tomando as devidas ações em teu favor. Não pense nisso, Ele conhece. Aqui é claro, o Senhor conhece o caminho dos justos, Ele conhece o teu caminho. Ele conhece. Agora, o ímpio, meu amigo, esse perecerá. Descanse no Senhor. Agora, deixa eu te dizer por que o Senhor conhece o teu e o meu caminho. Sabe por quê? Deixa eu já te mostrar. Veja essa figura. Está vendo alguma ovelha desesperançada, preocupada, inquieta? Está vendo algumas assim? Não me parece. Nem aquela que está olhando para a gente aqui, ó. Vou dar até um oi para ela. Oba, tudo bem? Nem aquela está com cara de... E por quê? A presença do pastor. Por que o Senhor conhece o teu caminho e o meu? Porque Ele é o teu e o meu pastor. Então Ele conhece o teu cheiro. Ele conhece o teu cheiro. Não tem como você e eu passarmos desapercebidos diante dEle. E por Ele conhecer, você pode ter a certeza disto aqui, ó. Nada te faltará. Podemos ter ausências, mas não faltas. Eu posso ter ausência, inclusive, de saúde momentaneamente, ausência de recursos momentaneamente, ausência. Mas nada vai me faltar. Sabe por que nada vai me faltar? Porque Ele sendo o meu pastor, eu não quero mais nada. Você também não deveria querer mais nada, porque nós temos a presença gloriosa do Pai. O que mais nós precisamos? Então, esta é a razão. E sabe qual é a razão principal? É de que Ele nunca te faltará. Ele nunca me faltará, porque Ele é o nosso bom pastor. Queridos, leiam esse livro. Tem tanta coisa maravilhosa nesse livro. Vocês vão entender cada vez mais do porquê que ele é citado quase 100 vezes no Novo Testamento, usado por Jesus, usado pelos apóstolos. Que esse livro fale fundo ao teu coração, trazendo ensinamentos profundos, clareando conceitos que você tem a teu respeito e a respeito de Deus, sabendo que você é feliz, não por que você tem, mas pelo que você é, e por aquilo que você é e você tem. Você é feliz por aquilo que você não faz, de se assentar, de se deter e de andar, mas você é feliz por aquilo que você faz e por aquilo que você é. Que Deus abençoe grandiosamente a vida de cada um de vocês. Foi um prazer grande estar de volta aqui. Mas que a palavra do Senhor habite ricamente no coração de cada um. E qual a agenda? De dia e de noite. Deus abençoe. Fiquem na paz do Senhor. Quem está disposto a ser um vaso novo, erga a sua voz. Vamos adorar a Ele nesta noite. Tu és minha canção e eu te louvarei e eu te adorarei. Me renderei a ti pra te conhecer e pra te dizer: te amo, Jesus, te adoro, meu Pai. Vem me quebrar.